Bom dia, aí tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos fazer uma viagem. Hoje nós vamos descobrir como surgiram os números. Vamos passear pela história da matemática. Você já usou muitas vezes os números, mas será que já parou para pensar sobre o modo como surgiram os números? Como foram as primeiras formas de contagem? Como os números foram criados? Ou será que eles sempre existiram? O homem, desde que se entende como gente, ele precisa contar. Ele precisa contar a quantidade de comida, observar as mudanças da lua, contar a quantidade de objetos que ele tem. E como o homem fazia isso? O homem primitivo, ele usava marcas em ossos, em nós, em corda, marcas em madeiras, juntavam as pedrinhas para contar, né? E por último, outros recursos que era com os dedos das mãos. Nós vamos falar sobre o sistema de numeração. Porque é importante a gente conhecer a história para chegar até o nosso algarismo indo-arábico. Então, nós vamos estudar o sistema de numeração egípcio, romano e indo-arábico. Vamos iniciar com o sistema de numeração egípcio, que é o primeiro sistema de numeração, que ele é muito complexo. Surgiu no Egito por média de 5.000 anos atrás e 3.000 anos antes de Cristo. Os egípcios, eles usavam para representar os números alguns símbolos. Para representar o número 1, ele usava um bastão. O número 2, o 10, ele usava uma marca parecida com um calcanhar. Para representar o 100, ele usava uma corda enrolada. Para representar 1.000, ele usava a flor de lótus. Para representar 10.000, ele usava o dedo indicador. 100.000, ele usava um girino, ou um peixe, ou uma ave. E para representar 1.000.000, ele usava a imagem de uma pessoa. Esse símbolo se repetia até 9 vezes. Porque se repetisse o número 1 10 vezes, ele virá um calcanhar. Se eu repetir o calcanhar 10 vezes, ele virá uma corda. E assim sucessivamente. Esse era a numeração egípcia. Então, como se representa o número 23? Então, para representar o número 23, se o 10 é um calcanhar, então eu tenho que fazer 2 calcanhares e 3 bastões. 1.103 representado por uma flor de lótus, uma corda e 3 bastões. Não é um sistema simples, não é? Você percebe também a quantidade de caracteres que existe, ó, que era necessário para representar os números. O sistema indo-arábico, nós utilizamos hoje, se usa para representar o número. Então, o número 23, aqui. O número 23, eu tenho 23 algarismos. E para representar 1.103, usa-se 4 algarismos. E lá no sistema egípcio, você pode observar a quantidade de algarismo que era necessário. Já imaginou quanto era um número maior? Que era um pouco complexo para fazer isso, né? Quantos desenhos a gente tinha que pegar para fazer? Então, a gente deu uma olhadinha, passou um pouco sobre o sistema dos números egípcios
E vamos continuar agora com o sistema de numeração romano. Então, o sistema de numeração romano, ele desenvolveu na Roma Antiga e foi utilizado em todo o Império Romano. É composto por 7 letras do alfabeto latino. E os algarismos romanos é usado até hoje, né? Então, nós vamos ver em que ele é usado. Então, eles são usados em relógios, são usados em nomes de papas, em reis, em capítulos de livros. A regra do número romano, cada símbolo só poderia ser repetido 3 vezes. Né? Então, representamos assim, ó. 1, 2, 3. Já o 4 eu não posso colocar 3i, né? Então, eu tinha que colocar primeiro o V e na esquerda colocava o I. Então, tinha que ficar como 5 menos 1 igual a 4. Aí fica um I e um V. Então, vamos ver aqui, ó, o 5, né? Olha, preste atenção. O 5 é um V, o 6, um V e um I. Então, aí eu já vou somar. Então, é 5 mais 1, que é igual a 6. Tem o 7, o 8, o 9. O 9 eu já tenho 10, que equivale a X, menos 1, que vai ficar 9. Então, se o símbolo menor vier à esquerda do símbolo maior, ele é subtraído. Se vier à direita, ele é somado, como eu fiz aí no 6. Então, nós temos também, ó, o 20, que é representado por 2x, o 50, L, o 100 por C e 500 pela letra D, e assim sucessivamente. Esse daí é o sistema de numeração romana, que foi substituído mais tarde pelo sistema indo-arábico, que é o nosso número agora, por um matemático que ele é chamado de Leonardo Fibonacci, também conhecido como Leonardo de Pisa, né? Que depois vocês podem até pesquisar alguns vídeos sobre ele para ver os feitos dele que ele fez. Então, vamos voltar aqui para o número romano. Olha como é complexo escrever certo número, né? M, que é 1000 aí, ó. Eu tenho aí ó, 700, esse exemplo de 765. 765, eu tenho que colocar D, que é 500, C, que vale 100, mais um C, que é mais 100, que dá 700, um L, que vale 50, um X, que vale 10 e um V, que vale 5. Olha quantos caracteres são necessários para escrever esse número aqui, ó. Né? Então, para eu saber fazer esse C, o valor as 7 letras, né? Então, já imaginou a dificuldade que eu teria para fazer uma conta de adição ou de subtração? Então, fica super difícil, né? Aí entra o nosso sistema de numeração indo-arábico, que ele tem muito mais vantagem do que esses outros, né? Então, nós vamos ver, então, um pouco sobre o sistema indo-arábico. O sistema de numeração indo-arábico tem esse nome devido aos hebreus que inventaram e devido aos árabes que transmitiram para a Europa Ocidental. Não sei se vocês observaram que nos outros sistemas eu não falei em zero, não existia zero. Então, o símbolo para o zero, já no indo-arábico, ele existe. Ele é muito importante no nosso sistema de numeração. Ele guarda um lugar de alguns números devido, né, no sistema posicional. Cada algarismo, dependendo da sua posição, ele vale uma certa quantia. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho o número 45. Então, preste atenção aqui, ó. 4 igual a 40, que 4 dezena. 5 é igual a 5, que é 5 unidades.
Então, é com essa organização do sistema indo-arábico em ordem que a gente... e classe. Então, vamos observar assim. Cada ordem, em cada 3 ordens, forma uma classe. Então, vamos ver aqui esse exemplo. Olha. Nós temos primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem, que nós temos a classe das unidades simples, que é a unidade, dezena e centena. Nós temos a quarta, a quinta e a sexta ordem, já forma a classe do milhar, que é a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Terceira classe, nós temos sétima ordem, oitava ordem e nona ordem. Então, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E assim sucessivamente. Então, nós vamos representar aqui alguns números. Esses números aqui, ó, seria 435. Então, o 435, o 4 está na terceira ordem, que é na casa da centena. O 3 está na dezena e o 5, que está na primeira ordem, que é a unidade. Mais um número, 12.352. Então, o 1 está na quinta ordem, o 2 está na quarta ordem, o 3 está na terceira ordem, que é na centena, o 5 na dezena e o 2 na unidade. Então, aqui ele já está na dezena de milhar, a classe de milhar, ó. Então, para separar, a gente conta 1, 2, 3. Em 3 a gente coloca um pontinho. Em cada 3 unidades, a gente coloca um ponto para separar os números, certo? Por hoje, nossa aula encerra aqui. Presta atenção na atividade, responda com carinho as atividades que a Pro está mandando para vocês e devolva respondido para a sala de aula, certo? Então, a gente tem que fazer a diferença, não é? Nós podemos fazer a diferença. Então, sei que está difícil, tanto para vocês como nós professores também. Estamos passando por momentos difíceis, mas vamos confiar em Deus e que tudo vai dar certo. E logo, logo, com fé em Deus, nós estaremos na nossa sala de aula, podemos conversar de perto. Fica com Deus.